Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu vim aqui trazer mais uma palavra para estar edificando ainda mais a sua vida. Para começar, no meio dessa crise de pandemia, muitos pregadores, muitos pastores resolveram pregar a palavra de Deus agora. O Josué tem desde 2016, há quase 5 anos que eu tenho pregado a palavra de Deus, de arrependimento, falando de céu, falando de inferno, falando que é preciso se achegar a Deus, que é preciso largar as obras das trevas, se revestir da água das obras da luz. Tenho pregado a palavra de Deus como ela é, como ela está escrita na Bíblia, e tenho sendo criticado por muitos, por pregar a palavra de Deus. Tem igrejas que nem me convidam mais para pregar, porque o que eu prego é a palavra de Deus, e a palavra de Deus dos dias atuais é prosperidade, é bênçãos, é pregar para agradar as pessoas. E nisso eu me senti muito humilhado, sofri muito nesses 4 anos pregando a palavra de Deus. Mas agora me sinto honrado por Deus, porque agora eu vejo que de uma hora para outra, como se fosse um passe de mágica, resolveu todo mundo pregar a palavra de Deus. E eu acho bom que essa pandemia sirva de lição para as pessoas pregarem a palavra de Deus. Você que é pregador, pastor, para levar as pessoas ao conhecimento da verdade, porque Jesus diz que Ele é a verdade. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega a Deus senão através de Cristo. Que a sua palavra é a verdade. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O profeta Jeremias, ele diz em Jeremias 10:10, Deus é a verdade. O próprio Jesus, antes de ele subir aos céus, a última instrução que ele dá aos seus discípulos, antes de subir ao céu as nuvens, para se assentar à direita do Pai, ele diz para os seus discípulos, para eles se manter na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ele diz: santifica na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então tem que pregar a verdade. E agora está todo mundo pregando a verdade. Todo mundo quer falar agora de 2 Crônicas 7, 13, 14, 15. Sarará a sua terra. Todo mundo quer falar agora de Êxodo, que o sangue foi passado na porta, sendo que a Bíblia inteira fala de arrependimento. Não precisa fazer média não, meu. Precisa pregar a palavra de Deus. Não precisa gritar, não precisa pular, não precisa correr. Só precisa pegar a palavra de Deus. O irmão Josué, ele fala o que várias pessoas não têm coragem de falar. E eu falo, porque Deus me chamou para pregar a verdade, para fazer a diferença, para pregar a verdade, porque a Bíblia diz que a verdade, a palavra de Deus, ela penetra até o fundo da alma. Amém? Precisava falar isso porque estava me incomodando. E tudo que incomoda a gente tem que pôr para fora para poder continuar no caminho do Senhor. E eu espero que todo mundo continue pregando aí sobre arrependimento, sobre salvação, sobre céu, sobre inferno, sobre a graça de Deus, sobre se manter na verdade, sobre amar o próximo como a ti mesmo e muitos outros temas que a Bíblia tem para ensinar para o povo, porque o povo só precisa ouvir o que está escrito aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. Só precisa ouvir o que está aqui. Não precisa de nada mais, não precisa enfeitar, não precisa nada, é só pregar a palavra de Deus. E hoje eu tenho uma palavra aqui para você, que se encontra no livro de Amós, profeta boiadeira, né? Que nem dizia, eu vi uma menininha no YouTube, ela dizendo que é o profeta boiadeira, eu achei tão bonitinha ela, que diz assim, livro de Amós, 11 e 12, só 2 versículos, Amós 11 e 12, que diz assim: porque vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Ou seja, a Bíblia está dizendo que viria dias que o próprio Deus, Jeová Jiré, o Deus provedor, dono do ouro e da prata, o leão da tribo de Judá, ele enviaria fome sobre a terra. Não é o Satanás que enviaria, era o próprio Deus. Escuta isso aqui: não fome de pão,
comida, de alimento, nem sede de água, água que você bebe para matar sua sede, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Olhe para cá. Muitas coisas que a gente tem pregado na Bíblia, nas igrejas, não pode falar. Isso não pode falar, aquilo ali não pode falar, porque a palavra de Deus está sendo pregada para agradar a homem. Mas o irmão Josué vem aqui para agradar a Deus. Se você vai gostar ou não vai gostar do que vai ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus, eu não estou nem aí. Eu prego o que o Senhor mandar eu falar. E a Bíblia está dizendo aqui, em Amós, profeta boiadeiro 8, 11, 12, que o povo da cidade de Israel tiveram abundâncias de profetas, tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ou seja, tiveram muitos pregadores, muitos pastores para lhe pregarem a palavra de Deus, mas não deram ouvidos, menosprezaram a palavra de Deus. O próprio Jesus ele fala no livro de Mateus, pelo apóstolo Mateus, que escreve em Mateus 23 e 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Deus enviou vários profetas àquela cidade. E uns eles apedrejaram, como fizeram com Pedro, e outros eles matavam, porque se negavam a ouvir a palavra de Deus. O profeta Amós ele profetiza ao povo de Israel, o povo daquela época, daquela cidade, que viria dias que Deus enviaria fome sobre aquela terra, não fome de pão, nem de sede nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Jesus ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4 e 4. A Bíblia também vai dizer em Romanos 14 e 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. E eu falo para você que hoje, nos dias atuais, está difícil de ouvir uma palavra direto do trono da graça. Se ouve tudo, menos a palavra de Deus. Menos a santidade, menos falar de céu, menos falar de inferno. O profeta Amós ele profetiza que aquela cidade que vive em pecado, eles chegariam um dia que eles sentiriam falta de ouvir a palavra de Deus e não teria ninguém para pregar. Eu abro um parênteses para dizer que nos dias atuais, no meio da pandemia, as igrejas estão fechadas. Eu preguei várias vezes para 6 pessoas, 10 pessoas, no máximo 20. Porque ninguém quer saber de ouvir a palavra de Deus. E agora que a pandemia está aí, que a mão de Deus pesa sobre a humanidade em todo o mundo, por causa da maldade, da perversidade, e se achar que pode tudo por causa do seu dinheiro, por causa dos seus bens materiais. Mas o seu dinheiro pode comprar tudo, mas não pode comprar sua saúde. Só Deus pode dar sua saúde, só Deus pode dar a vida para você. E no meio dessa pandemia, com as igrejas fechadas, muita gente está indo nas redes sociais para dizer que estão sentindo falta do culto. E quando isso passar, farão a mesma coisa. Não se arrependerão, continuarão contra a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que o ser humano não se cansa de pecar. Precisa nascer de novo para estar em Cristo Jesus. Precisa seguir o caminho da verdade, meu irmão, para você poder estar perto de Cristo. Como aquele povo daquela cidade que não queriam saber de Deus, os profetas iam pregar e eles não queriam saber. Mas chegou um dia que a mão de Deus pesou sobre aquele povo. Deus usa um ímpio, Deus usa Nabucodonosor, o rei, pai lá da Babilônia, e levaram-os em cativeiros. Todos foram presos, levados para
cidade, para outro país, e ali eles sentiram falta de ouvir a palavra de Deus. Eles sentiram falta de ouvir pelo menos que se fosse um corinho, um hino da harpa para alguém para pregar, e não tinha profeta nenhum mais para pregar, porque se pregar vai ser preso. Nabucodonosor está lá com seus soldados prontos para jogar dentro da fornalha de fogo, como eles fizeram com Medraque, Mesaque e Abednego, e os lançaram dentro da fornalha de fogo. As pessoas agora têm vontade de voltar para a sua terra. Eles olham na janela da banda do norte e olham e vê a cidade de Jerusalém, e eles sentem falta de escutar um corinho, de escutar um hino, de escutar uma pregação do pastor, do sacerdote, para edificar a sua vida, porque eles estavam ali presos e não podiam ouvir e não podiam falar nada. É por isso que Deus diz que eles sentiriam falta de ouvir a palavra de Deus, fome de ouvir a palavra de Deus. E os povos dos dias atuais estão sedentos de ouvir a palavra de Deus, porque a maioria dos pastores não querem pregar a palavra de Deus, pregam prosperidade, pregam que você precisa louvar, que você louva aqui e Deus cuida da tua casa e Deus resolve tudo, que você só precisa adorar. Mas eu venho aqui como homem de Deus para te dizer, não adianta só adorar, não adianta só cantar, não adianta só louvar e não obedecer a palavra de Deus. Você precisa ter frutos de arrependimento, meu irmão, porque se você não arrepender, se você não ter no seu coração a certeza que você precisa mudar, porque arrependimento quer dizer mudança de vida. Não adianta nada você louvar, você glorificar o nome do Senhor e continuar fazendo as mesmas práticas do homem velho, praticando o mal, praticando a hipocrisia, praticando a mentira, praticando a vaidade, desejando mal para teu irmão, porque Deus não é bobo. Deus, ele está em todos os lugares e ele vê tudo que a gente está fazendo, então não dá para enganar. Como é esse negócio aí que você adora aqui, Deus cuida da sua casa? Como Deus vai cuidar da sua casa? Com você só adorando, desobedecendo a palavra de Deus, andando com o coração maldoso, cheio de maldade, não obedecendo a palavra de Deus, prestando atenção no seu irmão que louva, para achar um defeito, para ficar fazendo chocarrice, prestando atenção no pregador, para achar uma falha, para poder fazer um comentário. Ei, meu irmão, você precisa nascer de novo, você precisa entregar a sua vida a Cristo, como aquele povo que desejava ouvir uma palavra de Deus e não ouvia. Nos dias atuais a gente não ouve mais uma palavra de Deus, uma palavra que fala do inferno, que fala do céu, que fala do arrependimento, que fala de redenção, que fala de salvação. As palavras de hoje é só prosperidade, é culto das portas abertas, é culto profético, que naquele culto, só naquele culto da profecia que Deus vai se manifestar. Ei, meu irmão, para de ser bobo. Se Deus quiser profetizar alguma coisa para você, ele usa alguém na rua, no trem, em qualquer lugar, em sonho, ele vai falar para você. Você não precisa ficar atrás de culto profético não, para receber alguma profecia da parte de Deus. Se você entregar sua vida a ele, for íntegro retamente a Deus e se desastre do mal, Deus fará o impossível para abençoar a sua vida, porque você vai passar a ser o filho de Deus. Não se deixe enganar. Jesus disse em Mateus 4:23, acautela a voz para que ninguém vos engane. Escuta isso aqui. O profeta Amós continua sua profecia dizendo que chegaria dias que aquelas pessoas, ou seja, aquele povo daquela nação de Israel, por não derem ouvido a palavra de Deus, iriam chegar em dias que eles iriam procurar profeta de um mar a outro mar, ou seja, do mar de Miriades ao mar grande, do norte até o oriente, correriam por toda parte para ver se Deus lhes enviaria profetas, e não achariam, porque menosprezaram a palavra de Deus. Nos dias atuais, muitos estão procurando uma igreja aberta agora para poder fazer uma oração, para adorar, e não estão encontrando, porque as igrejas estão fechadas. Porque a mão de Deus pesa sobre essa nação pecaminosa, que leva o nome de Deus em carnaval, que fala que Jesus é gay, que profana o templo de Deus com hinos mundanos,
gospel, que dizem que não tem nada a ver. Ei, não tem nada a ver, o caminho do Senhor é um caminho santo, não é para misturar com as coisas mundanas, as coisas imundícias desse mundo, não. Tenha reverência à palavra de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes assim: guarde teus pés quando entrarem na casa do Senhor, aleluia. Guarde teus pés quando entrarem na casa do Senhor, porque lá é um lugar santo, não é um lugar de baderna, não. Ei, meu irmãozinho, não menospreze a palavra de Deus, não menospreze a palavra de Deus, não menospreze a palavra de Deus. O que sai do altar, você não pode menosprezar, mas veja se vem de Deus, porque hoje nos dias atuais, muitos têm usado a palavra de Deus para enganar o povo atrás de riquezas e bênçãos, e o povo está indo atrás de riquezas e bênçãos, e se esquece que existe um Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que pode te levar para o céu, ou te pode condenar ao fogo do inferno. Então a escolha que você tem que fazer, o céu ou o inferno, é aqui que você tem que escolher. Porque quando a 7ª trombeta tocar, tem que estar preparado. E a vida de Jesus chega para você naquele momento que você desce a sepultura. E você sabe nem o dia e nem a hora. É por isso que Jesus diz: vigiai e orai, porque não sabia nem o dia, não sabeis nem o dia nem a hora, que o Filho do Homem há de voltar. Então é hora de vigiar. Aquele povo não deu atenção à palavra de Deus, mas quando eles foram presos em cativeiro, eles deram ouvido à palavra de Deus e desejavam ouvir uma palavra, nem que seja só um corinho, eles queriam ouvir. É que nem esse povo. Eu já disse aqui que eu já tenho pregado em algumas igrejas, poucas que ainda me chamam, e eu conto 6, 10 pessoas para ouvir a palavra de Deus, porque o povo não quer ouvir. Mas agora, daqui para frente, como um passe de mágica, todo mundo está pregando sobre arrependimento, sobre salvação, sobre céu, sobre inferno, como se tivesse mudado. Sabe por que estão pregando? Porque estão com medo da mão do Senhor, porque estão com medo de perder a sua vida com essa doença aí, Deus tem colocado para abrir os olhos da pessoa. Mas você que entra corretamente a Deus, se arrependeu, tem um coração limpo, não precisa ter medo, porque o anjo do Senhor te guarda em todos os lugares. A mão do Senhor, as suas asas estão sobre a tua vida. Não precisa se preocupar não, meu irmãozinho, porque Deus guardará a tua vida, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. É o que diz a palavra de Deus. Escuta isso aqui, para terminar. O povo dos dias atuais faz a mesma coisa que fazia o povo de Israel, daquela cidade pecaminosa, naquela época. Não dão valor à palavra de Deus, não ouvem de bom grado, não recebem boa terra para que Deus, através de Cristo Jesus, possa curar, libertar e conduzir à vida eterna. Porque a promessa é a vida eterna. 1 João 2,25, a Bíblia diz que essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Não é carro, não é casa, não é riqueza. Jesus não prometeu isso para ninguém. Jesus prometeu a vida eterna e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a promessa. E tem mais. Tem muitos aí fora que querem ver Deus. Tem muitos aí fora que querem ver falar do capeta e não querem ver ouvir falar de Deus e de Jesus. Você vai falar de Deus para essas pessoas, eles não querem ouvir, porque estão cegos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, 3 e 4, se eu não me engano, 1 Coríntios, acho que é 4, 3, 4, 5, se nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem estão encobertos. Porque o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a glória de Deus. Porque Satanás sabe, se conhecer a verdade, vai ser liberto pelo poder da palavra de Deus. E o profeta Isaías, ele vai mais longe, ele diz: como ouvirão, se não tem quem pregue? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ei, meu irmãozinho, Isaías 59, 1 e 2, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa operar, e nem seu ouvido estampado que Ele não possa ouvir. E o que distancia nós da glória de Deus são os nossos atos pecaminosos. Você precisa se livrar disso daí, amaldiçoar a obra da carne e passar a viver as obras do Espírito, para que Deus se manifeste na sua vida. Hoje em dia as pessoas não querem saber de Deus.
se afastaram. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías 55, 6 e 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, ou seja, o homem pecador, e o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, que é grande em perdoar. Deus é grande em perdoar. Ele não leva em tempo de ignorância e convida a todos em todos os lugares que se arrependam. Atos 17:30, a Bíblia diz que ele não leva em conta o ato de ignorância e convida você, através desse canal, para entregar a sua vida a ele. Não importa o que fez, não importa o que aprontou, Deus não está preocupado com o que você fez no passado. O que vale é a sua mudança de vida. Isaías 43 e 24, a Bíblia diz que ele não leva em conta o tempo de ignorância e dos seus pecados, ele não se lembra mais. Vou terminar agora. Eu dei toda essa volta para te dizer, meu irmãozinho, dê crédito à palavra de Deus enquanto você pode achar, porque vai chegar um dia que muitos desejam ouvir a palavra de Deus e não vai poder. O pai de família fechou a porta. Escuta isso aqui, Lucas 13:25, a Bíblia diz que vai chegar um dia que o pai de família fechará a porta e aí não vai dar mais para entrar. A Bíblia diz que quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começar a bater de fora, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta, ei, não vai dar mais. A porta se fechou. Jesus voltou. E quem não deu crédito à palavra de Deus foi deixado para trás. Como aconteceu na época de Noé, Lucas 17, 26 ao 29, a Bíblia diz que na época de Noé, casavam e davam sem casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e Deus a trancou por fora, e todos morreram com o dilúvio. A Bíblia também diz que a cidade de Sodoma e Gomorra, o povo devasso, de Gênesis 13:13, que eram devassos e grandes pecadores contra o Senhor, é o que essa geração de agora faz. Se não tiver pior que a de Sodoma, e acham que estão debaixo da graça, fazendo tudo isso aí, não tem graça não, irmão, tem condenação do inferno. A graça é para quem se arrepende e volta para o caminho do Senhor, o caminho da santidade, o caminho da luz, não o caminho das trevas. Como é que pode receber a graça estando debaixo do caminho das trevas? A Bíblia diz que choveu fogo do céu e matou a todos naquela cidade, assim que Ló saiu de lá. E assim será quando se manifestar o Filho do Homem. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala das 7 taças da ira de Deus, que Deus derramará sobre a terra. E uma dessas primeiras taças, Deus acho que ele deu uma gotinha, só derramou uma gotinha aqui na terra, essa pandemia aí, para ver quem é que manda. E tá todo mundo apavorado. Você imagina quando derramar as outras. Irmão, não espere isso não. Entregue a sua vida ao Senhor. O salmista disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. Não espere as coisas ruins chegar para você entregar a sua vida a eles. Não faça como aquele povo da cidade de Israel, que esperaram ser presos na Babilônia, serem humilhados, para ter vontade de ouvir a palavra de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres para pregar a palavra de Deus. Dê crédito à palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, medite nela e pratique, que Deus mudará a sua vida. Ainda dá tempo de se salvar, ainda dá tempo de entrar no céu, porque Jesus disse que só há 2 caminhos, o largo e o estreito, Mateus 7, 13 e 14. E você escolhe aonde você quer ir. Seu pai não pode decidir por você, sua mãe não pode, seus irmãos não podem, ninguém pode, nem sua mulher, nem sua avó, é você, é o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher onde você quer passar o resto da sua eternidade, ou no céu ou no inferno. A Bíblia diz lá, no livro de Mateus 25:41, que o inferno está sendo preparado para o diabo e seus anjos. E se você faz a vontade de Satanás, está sendo preparado para você também. Porque naquele dia, depois do julgamento de Cristo, porque a Bíblia diz que o homem está condenado a morrer uma vez só,
depois disso vindo o juízo, Hebreus 9:27, depois daquele juízo se juntará a ele todos que praticam a iniquidade, porque Jesus não quer maldade e perversidade lá no céu não. Ele diz, aparta de mim todos que praticam a iniquidade. Mas ainda há uma esperança. A esperança está em Cristo Jesus. Paulo diz que o viver de verdade é viver em Cristo Jesus. E se morrer, estamos no lucro. Romanos 1:21. Então, meu irmão, a esperança está em Cristo, porque a porta ainda está aberta. Apocalipse 13:20, a Bíblia diz que a porta ainda está aberta. Jesus, ele bate na porta do teu coração através desse canal de bênção e pede para entrar. A Bíblia diz que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir, ele entrará e fará morada no seu coração. Ei, meu irmão, deixa Cristo entrar, deixa Cristo entrar. Deixa Cristo entrar. Não faça que nem aquele povo daquela cidade de Israel que se perderam e eles só deram valor quando estavam presos. Você tem a chance de ouvir a palavra de Deus, entregar sua vida a Cristo para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida, para que você tenha direito de entrar no céu pela porta, porque esse mundo pecaminoso não tem nada por oferecer. Tem o que para oferecer? Bebida, droga, prostituição, fumar narguilé, fumar maconha, ficar aí perambulando, e depois que você gasta todo o seu dinheiro, você tem vergonha de voltar para sua casa? Porque quando você chega na escada, você fala, agora minha mulher vai reclamar, sua filha vai olhar para você e vai falar, ó, o cachaceiro aí, chegou agora de madrugada, não fala mais pensa, pedirá uma pizza, você não tem porque você gastou tudo. Essa é a vida que você quer para você e para sua família? Dê ouvido a Satanás não, irmão. Veio para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. É para isso que ele veio. E usa dessas artimanhas. Nesses dias atuais, as armas mais poderosas que o diabo tem usado contra o ser humano é a bebida, a droga e a prostituição. As pessoas se prostituem de vários tipos, seja na internet, seja por meios de roupa semi-nua, seja por vídeo, seja por tudo que você imaginar. Ele tem usado as pessoas. Então você tem que se manter na verdade, ter a sua mente blindada em Cristo Jesus, em Deus, como diz lá em Efésios 6:10, se revestir da armadura de Deus, se manter na verdade, a couraça da justiça, ser justo, seus pés da preparação do Evangelho da Paz, e ter na sua vida a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conhecimento da verdade. Oséias 4:6, a Bíblia diz que meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então você precisa ter conhecimento e praticar, porque só conhecimento não leva ninguém para o céu. Mas se você tem conhecimento da palavra de Deus e a pratica, Tiago diz que você irá bem em todos os seus efeitos, em todas as etapas da sua vida, porque Deus estará com você. O salmista diz, Salmo 128:4, aquele que teme ao Senhor será abençoado. Você não precisa de óleo ungido, de pão ungido, de passar pelas portas abertas, da campanha de restituição em dobro, do culto profético, do raio que o parta que estão pregando aí. Você precisa ouvir a palavra de Deus genuína e praticá-la, andar nos caminhos do Senhor, porque a Bíblia diz que a oração dos justos subirá ao trono da graça. A Bíblia diz, entrai com confiança no trono da graça para ser ajudado em tempo oportuno. Hebreus 4:16. A Bíblia também diz que fui moço. Salmo 37:25, o salmista diz, fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. 1 Pedro 3:12, a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos inclinados para ouvir as suas orações. Mas o Senhor vira o rosto para todos aqueles que praticam o mal. Então é melhor você praticar o bem do que o mal. Eu vou terminar que já deu meia hora. Não faça que nem aquele pessoal naquela cidade pecaminosa, que em vez de eles ouvirem a palavra de Deus, esperaram o pior acontecer. Volte-se para Deus, que é grande perdoar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque a porta ainda está aberta.
Fique com essa palavra, guarde no teu coração.